Bom dia, irmãos. Queria, antes de podermos e de começarmos de eu começar a transmitir-vos este pequeno pensamento, gostava que orássemos primeiro. E eu queria pedir ao meu Nuno para orar, faz favor. Senhor, te agradecemos por mais este dia que nos estás a dar, Senhor, e te agradecemos por todas as coisas que nos tens dado, Senhor, e queremos agora pedir, Senhor, que sejas connosco, Senhor, que a gente possa hoje estar de corações abertos para ouvir a Tua Palavra, ó Deus, e se tiver aqui alguém que ainda não tenha, Senhor, que possa aceitar, ó Deus. E te queremos pedir também que os Teus servos, Senhor, e que sejas connosco, pedimos e agradecemos em nome da Filha amada Jesus Cristo. Obrigado, Nuno. Semana passada tivemos aqui o nosso irmão Duarte e ele falou-nos acerca da igreja. Hoje é domingo de Páscoa e eu hoje vou-vos falar acerca da família. Não é porque a igreja é constituída por famílias, a nossa sociedade é constituída por famílias. Nós temos na igreja, graças a Deus, a igreja em Quinta de Conde tem famílias numerosas, tem famílias com menos membros, mas eu acho que a maioria são numerosas mesmo. E eu dou graças a Deus por isso. E lembrando, ainda no sábado, saímos à tarde com a Dora e com o João, e quando chegámos à pastelaria para comer um bolo, tivemos que juntar logo 3 mesas, porque éramos logo 10, e só estavam ali 2 casais. E eu dou graças a Deus por isso. E dou graças a Deus pela igreja em Quinta de Conde, pelas famílias que tem. Ainda ontem tivemos o privilégio também de partilhar momentos bons na casa do Rui e da Maria, onde também estavam lá poucos casais, mas eram muitas crianças. E então isso é muito bom. E de facto hoje trago-vos esta pequena mensagem acerca da família. Nós vemos de facto que, antes de lermos a passagem, que eu queria pedir ao nosso irmão e ao meu irmão na fé e o meu irmão no sangue, o Sérgio, para depois me ler esta passagem que é no Salmo 128. Mas antes de lermos, eu queria só brevemente fazermos uma análise do que é que a sociedade nos transmite como família. E depois então vamos entrar no Salmo 128, mas se calhar depois eu pedi ao Sérgio para vir ler aqui à frente, está a ser gravado. Mas pronto, antes do Sérgio ler, a sociedade de facto, o que transmite-nos a todos nós, o que é a família em si. E o que a sociedade nos diz de facto é que hoje em dia já tudo pode ser considerado família. Hoje em dia, desde que haja amor, é uma família, pode ser considerado família. Hoje a instituição, as nossas instituições governamentais já legalizam a questão de família, como por exemplo, 2 pessoas do mesmo sexo já podem constituir uma família. Qualquer dia, por este andar, se calhar vamos ver que uma pessoa com um objeto ou um chihuahua, ou um pastor alemão, também há de constituir uma família, certamente. Como as coisas estão a andar, por estes termos, mas nós temos de estar seguros do que é que o Senhor instituiu como família. É algo muito sério. Eu queria que aqui o nosso irmão Sérgio pudesse ler o Salmo 128. Sim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e te verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Obrigado, Senhor. O Salmo 28, de facto, fala-nos acerca, para mim, eu acho que é algo estrondoso, porque fala-nos, de facto,
acerca este salmo da família. E aqui está o segredo, de facto, de termos uma família abençoada e uma família como o Senhor quer que assim seja. Nós vemos que, de facto, a nossa sociedade hoje transmite-nos que tanto o marido como a esposa são independentes dentro do espaço da família. A esposa tem a conta dela, o marido tem a conta dele. A única união que eles têm é só íntima, mais nada. Tudo o resto, um paga uma coisa, o outro paga outra. Se calhar até muitas das vezes, devido a essa situação, há discussões porque um pagou mais do que o outro tem a conta menos recheada do que o outro. E é assim, hoje em dia nós temos isso. Hoje em dia nós temos que é-nos incutido a educação aos nossos filhos de que a vontade deles tem que ser feita e não a nossa. Ou seja, eles têm tempo para fazer as escolhas deles e hoje em dia já é complicado a gente repreender um filho em público. Já é um bocado grave. Há países que se calhar isso já traz complicações graves. E é assim que está a nossa sociedade. A família está assim. Hoje em dia nós vemos crianças que não têm respeito pelos mais velhos. Eu dou graças a Deus porque em Angola uma das coisas boas que tem ainda é que as pessoas cumprimentam-se. Eu já estou desabituado, né? Eu vou à padaria e cumprimento. Há tempos um senhor olhou para mim, eu até pensei que o tinha insultado, né? Porque eu cumprimentei de manhã e ele olhou assim muito sério a olhar para mim, disse bom dia e eu até assustei, pensei, pá, se calhar disse alguma coisa que não devia. Mas pronto, mas a nossa sociedade está assim. E nós às vezes entramos nessa onda. E tentamos, e não incutimos aos nossos filhos o cumprimentar. São coisas simples. Nós vemos aqui na igreja mesmo, eu faço os possíveis por incutir aos meus filhos e dizer, pá, vocês têm que cumprimentar os irmãos na igreja. Não só os irmãos na igreja, mas criarmos bons hábitos aqui dentro, eles vão transmitir lá para fora. São essas pequeninas coisas que depois vão fazer a diferença. As pessoas até lá fora vão dizer, pá, este indivíduo, este miúdo, há aqui qualquer coisa na educação dele diferente. E isso passa pelo nosso testemunho. Mas nós temos a nossa sociedade assim. A nossa sociedade atualmente está assim. E de facto isso é uma estratégia que o diabo está a utilizar. É quê? É destruir aquilo que Deus instituiu, que é família. Porquê? Porque nós, se não estivermos bem como família, dentro da igreja, e eu estou a falar agora dentro da igreja, certamente não estaremos bem para as coisas do Senhor. Ainda na sexta-feira estávamos aqui com os jovens e estava eu, o irmão Carlos e o Nuno, estávamos a conversar e o nosso irmão Carlos disse uma coisa que houve alguém que lhe perguntou qual era o segredo para uma boa educação para um filho. E o que o irmão Carlos disse é andarmos com o Senhor. Esse é o segredo. É andarmos com o Senhor. Não existe uma fórmula mágica, nem uma fórmula matemática em que vai fazer com que, como hoje nós vemos, né? Hoje nós vemos que existem métodos, mas não. O segredo é andarmos com o Senhor. E para sermos uma família do Senhor, é andarmos com Ele. Nós vemos aqui neste Salmo 128, e eu vou só... Nós vemos que o Senhor aqui, há 2 versículos que dizem, que para mim está o segredo aqui nisto. Dizem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E depois temos aqui outro versículo que diz assim, no versículo 4 diz, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, nós vemos aqui que de facto o temor ao Senhor é a chave para nós termos uma família saudável. Uma família em que certamente todos os passos que nós pudermos dar serão guiados pelo Senhor. Porquê? Porque a prioridade dentro do lar é o Senhor. Nós às vezes olhamos para a palavra de Deus e caímos no erro de pensarmos que a palavra do Senhor, e vemos grandes homens de Deus aqui na Bíblia que executaram grandes coisas, e nós lemos como se fosse um livro mítico, em que isso não é possível nos dias de hoje.
em que o Senhor não transporta essas bênçãos para os dias de hoje. Mas a palavra do Senhor é viva. Ela foi para grandes homens do Senhor no passado, como é para nós hoje, nos dias de hoje. Nós não devemos menosprezar o poder do Senhor e as diretrizes que Ele nos dá. Nós temos para a família diretrizes muito, muito, muito certas. Não são diretrizes que são difíceis de discernir biblicamente. Não são. São muito diretas. E eu quero ser muito, muito breve e quero ser direto. Eu não vou andar às curvas aqui, porque eu acho que nós todos temos que ser diretos na palavra do Senhor. Às vezes preocupamos-nos em arranjar palavras muito bonitas para não ferir suscetibilidades. Acho que é assim que se diz, não é? Pronto, mas não devemos andar com palavras... É aquilo que a Bíblia diz. É aquilo que a palavra do Senhor diz. E então eu tenho aqui... Acho que não vou conseguir acabar hoje, mas... pronto, eu cataloguei aqui o meu estudo em 3 partes. A primeira parte é a obrigação que o marido e a esposa têm dentro da família. A segunda é dirigir-me diretamente para os homens, para os homens maridos. E para os mais novos também, que ainda não são maridos, que um dia, se forem, poderão certamente tirar algumas lições daqui. E depois para as senhoras. Eu dou graças a Deus porque as senhoras têm levado nas orelhas, muitas delas, com a nossa irmã Alexandra, que ela tem exposto a palavra e o Senhor tem-lhe dado essa sabedoria. Mas dou graças a Deus porque temos tudo aqui. E é engraçado, eu analisar o papel do casal em si, os dois, as responsabilidades que os dois têm dentro da família, eu encontrei 4 responsabilidades. Nas mulheres encontrei 2 e nos homens encontrei 7. Ou seja, os homens têm muito mais responsabilidade e eu fiquei com as orelhas vermelhas e só não mudei de cor porque sou meio acastanhado, porque senão mudava de cor mesmo. E os homens têm 7, eu encontrei 7. Mas eu hoje queria vos falar destas 4, em que engloba os 2, a responsabilidade dos 2. Que é o ensino, o orçamento familiar, ou seja, o cuidar do lar, o relacionamento íntimo e o procurar agradarem-se um ao outro. São estas 4, que é a responsabilidade dos 2, dentro da família. Mas antes disso, nós vemos nestes versículos aqui que fala de facto que o principal é temer ao Senhor. E eu queria ler convosco o Salmo 111 e o versículo 10. E diz-nos assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então vemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vemos também em Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 7. Se os irmãos quiserem, eu posso ler e vocês estão só atentos, para não perdermos muito tempo. Diz-nos assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou seja, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então vemos que o temor é o princípio da sabedoria e o temor é o princípio do conhecimento. São estas 2 chaves que nós vemos no Salmo 128, em que é a chave para um relacionamento saudável na família. Ou seja, o temor do Senhor. Para quê? Para nós termos sabedoria e conhecimento. E muitas das vezes nós podemos perguntar assim: e como é que nós adquirimos o temor do Senhor? Vamos ao Salmo 34. O Salmo 34 e o versículo 11. Salmo 34 e o versículo 11 diz assim: vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O temor do Senhor vem pelo ouvir. Ouvir o quê?
É ouvir o que nós ouvimos nas notícias? É ouvir o que nós vemos muitos psicólogos irem para a televisão dizer-nos como é que nós havemos de educar os nossos filhos? Eu, há 10 anos atrás, calhar vocês já não se lembram, mas eu lembro-me bem, uma jovem foi filmada pelos colegas a lutar com a professora por causa de um telemóvel, e isso deu uma polémica, apareceu nos noticiários, e depois veio uma psicóloga para a televisão falar acerca daquele assunto, e eu pensei, bem, deixa lá ver o que esta senhora, esta doutora, que estudou muitos anos, o que é que ela vai dizer acerca desta situação. E ela deu razão à menina porque ela diz que o telemóvel fazia parte de uma extensão do corpo dela. Epá, eu dava-lhe a extensão do corpo dela, certamente, mas não era... Eu acho que, para quem está a ouvir isso, a nossa sociedade, houve uma pessoa que é doutorada e está a dizer isso na televisão, lá está, nós estamos a beber aquilo que alguém, supostamente credível, está a dizer. Nós não nos podemos basear naquilo que os outros dizem, nós temos que nos basear naquilo que a palavra de Deus diz. E aquilo que a palavra de Deus diz é: tema o Senhor, procura ouvir. E o ouvir passa por nós lermos a Bíblia. Se nós temos problemas, vamos ler a Bíblia e vamos ver o que é que o Senhor nos diz acerca disso. Seja qual for o problema, a resposta está aqui. Uma vez um dos meninos lá de sábado disse-me: ó tio, então, mas na Bíblia não diz que o homem não deve usar o cabelo comprido. Onde é que isso está escrito? E eu depois disse-lhe: em Coríntios diz que é desonra para o homem usar cabelo comprido. Mas e então o brinco? Ou seja, ele estava a ver se conseguia arranjar ali uma maneira, mas a palavra de Deus é muito clara acerca de tudo. Há situações que a palavra de Deus não fala porque hoje temos novas tecnologias, mas temos diretrizes muito, muito certas acerca disso. E acerca da família também. E então, voltando outra vez ao Salmo 128, nós vemos que se de facto nós temermos ao Senhor, todas estas coisas que estão aqui, e nós vemos que dizem, que vou só lendo os títulos, onde não haverá falta de sustento, teremos uma mulher que irá edificar o lar, que irá ser uma adjuntora verdadeiramente, ou seja, os filhos darão frutos na obra do Senhor, e isso é o mais importante. Nós não nos devemos iludir de que o mais importante para os nossos filhos é ser médico, é ser doutor, é ser engenheiro, é ser canalizador, carpinteiro. Ou seja, o mais importante para os nossos filhos é eles seguirem os caminhos do Senhor. Isso é o mais importante. Daí a nossa responsabilidade, como nós vimos, e eu fiz questão de pôr como primeira responsabilidade, que é o ensino, que é a responsabilidade dos dois em casa. E partindo dessa responsabilidade, nós podemos ler em Provérbios. Eu vou ler, para ser mais rápido, senão vamos andar aqui. Provérbios 1, no capítulo 1 e no versículo 8, diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. É uma responsabilidade dos dois dentro da família. A mãe e o pai. Às vezes caímos no erro de pensarmos que a responsabilidade da educação está na mãe. Nós, como pai, que a nossa função é só trazer dinheiro para casa. Para não haver falta de pão, mas não. Não sou eu que digo isto. É a palavra de Deus diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. É o Senhor que nos alerta para isso. É a nossa responsabilidade. Temos feito o culto doméstico com os nossos filhos. Temos orado com eles antes de eles se irem deitar. Temos-os trazido à casa do Senhor para que eles possam... Eu dou graças a Deus porque no ABF vi lá o Samuel. E ele já andava no colo de um, no colo do outro. Para ele aquilo era uma festa. E ele já se ria. Mas é esses exemplos que nós temos que seguir. Porque ele um dia mais tarde, todo este ambiente, não lhe vai ser indiferente. Porque ele já está habituado. Quando uma criança vai para a escola dominical muito pequenina e chora, nós temos que ser práticos, irmãos. Quando uma criança pequenina vai para a escola dominical pela primeira vez e chora, a mãe não tem que ir lá buscá-lo. Mas que conversa é essa? Mas não tem que ir lá buscá-lo. Porquê? Porque vai estar a tirar a autoridade a quem o Senhor deu. Que tem pessoas à altura que vão estar ali para cuidar dessa criança. Então vamos deixá-lo lá. Ele vai chorar um dia, vai chorar 2 dias, mas depois isso passa-lhe. O meu filho, o Lucas, não na escola dominical, mas ele quando era pequeno, o indivíduo não era fácil. E ele uma vez lá no nosso apartamento, ele à noite,
ele chorava. Ele chorava porque ele estava no quarto dele, chorava, e quando ele chorava, eu ia lá, né? Ou a Wanda ia lá, abanar a cama, e ele disse, não, espera lá aí, eu choro e vocês vêm. E então era a história era aquela. E a gente, como era à noite, tínhamos medo, porquê? Porque os vizinhos depois ficavam incomodados. E então o que é que a gente optou? Então hoje vais ter que mesmo que chorar. E então ele chorou durante 2 horas. No outro dia chorou meia hora. O terceiro dia não chorou. Acabou. E aqui passa a ser o mesmo. Temos que ser práticos, irmãos, nessa área. O ensino é uma responsabilidade muito grande. Uma das grandes responsabilidades, e eu vou falar mais para a frente, hoje se calhar já não vai dar para eu falar nisso, que o homem tem é levar o lar à salvação. É muito triste, e nós temos que ter cuidado com isso. Uma coisa é nós termos a nossa responsabilidade perante o Senhor, perante os olhos do Senhor, limpa. Ou seja, fizemos os possíveis e demos as diretrizes aos nossos filhos. Mas eles têm a livre-arbítrio de fazer as escolhas deles. Assim como nós temos de não aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, um dia vamos pagar o preço alto. Se assim não o fizermos. Um dia vamos ser chamados à pedra e o Senhor vai dizer, epá, como é que é? Tu não foste à igreja em Quinta de Conde? O fulano tal não te falou, aquele irmão não te falou acerca do amor do Senhor Jesus Cristo? Então tu não ouviste porquê? O tempo era aquele. E com os nossos filhos vai ser igual. É muito triste se porventura nós perdermos os nossos filhos. Dentro da nossa própria casa. E essa é uma responsabilidade que nos cabe a nós. Tanto aos homens, tanto aos esposos, como às esposas. E isso é fundamental. Não pensem que é tentar andar com eles o máximo possível para serem grandes pessoas na vida, grandes doutores, grandes engenheiros ou cientistas. Não é esse. O maior passo que o homem pode dar é levar um filho à salvação. Qualquer pai aqui. O ensino é fundamental. Não nos podemos esquecer de que a correção e a disciplina são fundamentais. Nós vemos em Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 15, o Senhor é muito... Hoje em dia as pessoas quando falam nisso, começam a olhar de lado, mas é o Senhor que diz, não sou eu. No capítulo 15 diz assim, 29 e no versículo 15, desculpem. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Não sou eu que estou a dizer isso. Como é que uma vara dá sabedoria? Porque dá correção, às vezes é preciso. Temos de ter cuidado, irmãos, para não nos deixarmos contaminar com aquilo que a sociedade nos incute. É muito complicado. Não vamos ter famílias saudáveis dentro da igreja, se assim o for. Nós vemos que, voltando ao Salmo 128, nós vemos que no versículo 6, nestes 6 versículos, e no último versículo diz assim, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Eu gosto muito desta última parte que diz, paz sobre Israel. Ou seja, iremos ter paz dentro do nosso lar. Hoje em dia nós não vemos isso nos lares. Hoje em dia vimos filhos contra os pais contra os filhos. É o divórcio, a sociedade está assim. Dentro dos nossos lares, nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador e temos este conhecimento da verdade que está aqui escrito, o que é que nós temos de fazer? Só seguir isto. É só seguir isto. É o que nós lemos. Ouve. É só pelo ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Não adianta andarmos à procura acerca de métodos, de estudos científicos. Não, é o ouvir o quê? A palavra. Está aqui escrito. Nós vemos que em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 14, Provérbios 23 e no versículo 14 diz, tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Isto é grave, irmãos. Se nós não agirmos como o Senhor nos manda, se nós não corrigirmos os nossos filhos, se nós não disciplinarmos os nossos filhos, podemos perder os nossos filhos. E nós vemos aqui. Ou seja, nós vemos nitidamente
é muito explícito aqui. Aqui não andam, este versículo não anda às voltas. E é muito pequenino. Ele diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Temos que ter cuidado da maneira como educamos os nossos filhos. Temos que ter cuidado com aquilo que os nossos filhos andam a beber em casa. Temos que ter cuidado para trazermos os nossos filhos à palavra. Isso é a responsabilidade dos dois, do pai e da mãe. O ensino. Nós vemos aqui o orçamento familiar, segundo ponto. O que é isso do orçamento familiar? Nós vemos que, e eu vou ler com vocês, em 2 Coríntios, capítulo 12. E vemos aqui o apóstolo Paulo. E nós muitas das vezes olhamos para o apóstolo Paulo e nós dizemos assim: o apóstolo Paulo foi um homem de Deus que não se casou, mas foi um dos homens de Deus que mais falou acerca do casamento e de como é que o homem deve andar, como é que o esposo, como é que a esposa, como é que a igreja tem que andar. Ou seja, foi dado ao apóstolo Paulo o ensino para os dias de hoje. Então não há aqui que enganar. Não podemos pensar que estamos a ler uma passagem em que Moisés está a falar. Não. Estamos a ler uma passagem em que o apóstolo Paulo fala à igreja. Ou seja, não há autoridade melhor para nos falar acerca da família do que o apóstolo Paulo. E então o apóstolo Paulo, no capítulo 12 e no versículo 14, ele diz assim: Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui neste contexto, ele não quer ser pesado a ninguém. Ou seja, nós como pais temos a responsabilidade de quê? De não sermos pesados para ninguém. Nós como pais temos de ter a responsabilidade de quê? Não sermos pesados para os nossos pais. O tempo deles já passou. Eles já tiveram as preocupações deles, já cuidaram de nós. Não somos nós agora que temos que lhes meter essa carga em cima. Temos de ter o cuidado de sabermos gerir o nosso orçamento, para que não falte nada dentro do nosso lar. Porque vemos nitidamente, e é engraçado que isso passa um pouco por várias situações. E nós vemos que hoje, quando a sociedade fala acerca do casamento, quando fala acerca das uniões, é tudo amor. É tudo amor. Mas as dificuldades vão aparecer. Vão aparecer tribulações. Ou seja, e se não tiverem os dois, lá está, a base fundamental, temer ao Senhor e procurar ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. E se nós procurarmos isso, o Senhor vai nos dar respostas certas para quando esses problemas surgirem. Problemas financeiros. Vão surgir problemas financeiros. Mas se nós tivermos a orientação do Senhor, certamente vamos ter a sabedoria certa para saber gerir como é que havemos de canalizar o dinheiro. Não tem que ser em contas paradas. Até pode ser contas paradas. Até pode... nós não sabemos, cada um tem a sua vida, mas o dinheiro é contas separadas, mas tem contas conjuntas, embora separadas, mas seja tudo canalizado com o mesmo propósito. Essa é a base fundamental, porque são uma só carne. Nós não podemos dividir as coisas. Aquilo que o Senhor uniu, vamos nós dividir agora? Que autoridade é que temos para isso? Porque se assim basta isto dentro da família, se as coisas não funcionarem, e eu acho que o Rui ali sabe perfeitamente, um relógio, se estiver lá dentro um cabelinho num carreto, aquilo o relógio atrasa ou adianta ou para. E dentro da família é assim. Se nós fugirmos àquilo que o Senhor planeou, as coisas começam a andar mal. Pois é uma bola de neve. É uma bola de neve, constante. Então vamos ter que ter o cuidado de saber de facto aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Dentro da família. O Senhor tem diretrizes para os filhos, tem diretrizes também para as avós. Mas nós agora estamos a falar aqui da família do começo, que é o esposo e a esposa. E nós vemos que essa parte é muito importante também. Acerca do orçamento familiar.
Se nós não tivermos famílias, se nós dentro da igreja não tivermos famílias coesas, o que é que vai acontecer? O diabo começa a minar. E é isso que ele quer. Ele quer minar famílias. Ele quer dividir. Esse é o objetivo dele. Ele não nos pode tirar a salvação, mas ele tem a capacidade de poder minar, para dividir. Eu tive na net a ver se procurava uma fotografia aérea de um quimbo em Angola ou noutro país africano, porque é engraçado, os quimbos em Angola, porque são famílias, né, que fazem o quimbo, então eles fazem assim, vão ao mato, não tem arame farpado, né, nem tem rede, vão ao mato e vão procurar aqueles arbustos que têm uns picos deste tamanho, e há outros que é a unha de gato, a gente lá chama unha de gato, são os picos assim, que a pessoa quando passa, aquilo agarra e é complicado. Acho que aquilo é pior que um arame farpado. E então eles procuram isso, cortam e fazem um cercado grande à volta. E então o que é que eles fazem? Nesse cercado à volta deixam uma entrada com paus, e esses paus também são revestidos com esses picos, para não deixar que os bichos entrem lá para dentro. E então o que é que acontece? Eles depois fazem dentro desse circo outro circo mais pequeno, onde então metem lá a cobata deles, onde vão estar a eles e a família. Ou seja, eles fazem 2 círculos. Eles fazem o primeiro, onde tem o gado, metem o gado, os bois, os cabritos, os cães, para guardar o gado. Depois fazem um mais pequenino lá dentro, e onde eles ficam lá dentro. Eles fazem 2. Eles não fazem só um, eles previnem-se com 2. E mesmo assim, eles dentro da porta deles metem picos, que é para os bichos não entrarem lá para dentro. E uma vez eu perguntei lá a um, eu disse, então, mas é assim, não entra um bicho grande, mas uma cobra entra, né? E muitos deles têm o cuidado de volta das cobatas, meter cal hidráulica. E a cal hidráulica afugenta as cobras. As cobras não passam por um sítio onde tenha cal hidráulica. Ou seja, e muitos deles têm esse cuidado, proteger a família. O núcleo da família tem que ser protegido. Se nós não lutarmos por proteger o nosso núcleo, vai ser complicado nós darmos para o Senhor na igreja, na obra do Senhor. E nós vemos que hoje em dia o curral das sociedades evoluídas não funciona assim. O que é metido dentro daquele curral pequenino são as coisas. Não são as pessoas. Não é um núcleo familiar. São as coisas, são os bens materiais. São postos ali naquele núcleo para ser protegido o máximo. Eu não vou convidar ninguém porque eu comprei um tapete novo. Vou pôr um pano em cima do sofá porque eu vou convidar as pessoas e vão-me sujar o sofá. Temos de ter cuidado o que é que nós estamos a semear dentro das nossas famílias e estamos a mostrar aos nossos filhos. Porque os nossos filhos não vão copiar aquilo que a gente está-lhes a dizer. Eles vão fazer aquilo que nós estamos a fazer. Não há volta a dar. É assim que funciona. Por isso, cuidado com o curral que vocês têm em casa. O que é que vocês andam a pôr dentro daquele curral pequenino? Eu falo por mim, eu tenho que ter cuidado com isso. Porque, inevitavelmente, nós temos a tendência por seguir aquilo que a sociedade nos diz. Porque ouvimos isso todos os dias, vemos isso todos os dias. Daí a importância quando o Senhor nos diz: queres o meu temor? Ouve-me, ouve aquilo que eu estou-te a dizer. Então temos que procurar diariamente. Eu vou andar um bocadinho mais depressa. Nós temos o relacionamento íntimo. Esta é a terceira parte. O relacionamento íntimo. Sabem o que é que a sociedade hoje imprime nas famílias? Isso não tem importância. Vocês darem uma facada no casamento, isso não tem importância. Porque, é normal. Eu agora em Angola e estava a trabalhar para uma empresa, eu não estava a trabalhar sozinho, por minha conta, estava a trabalhar para uma empresa e tinha pessoas a trabalharem lá que eram portugueses, que saíram daqui para lá. Eu vou-vos dizer, meus irmãos, para aí 99,9% desgraçadas das mulheres aqui, eles estavam a dar facadas constantemente no casamento.
Isso é pecado. Isso é algo que o Senhor abomina. Porquê? E porquê que isso acontece? Porquê? Porque não estamos atentos àquilo que o Senhor está-nos a dizer. Infelizmente o Senhor quer a salvação das almas para quê? Para nós podermos entender isso. Se nós não tivermos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, tudo aquilo que nós possamos estar a dizer e tudo aquilo que possamos ler, não vamos conseguir entender. É preciso nós termos esse entendimento, é preciso nós crermos no Senhor Jesus Cristo para que se possa fazer luz nos nossos olhos e percebermos o quão é importante a palavra do Senhor, principalmente nesta área da família. Nós vemos que hoje a sociedade, através das telenovelas, através das séries infantis, muitas das vezes não damos importância a essas séries juvenis e que os nossos filhos bebem constantemente, e elas estão a promover o homossexualismo dentro das nossas próprias casas aos nossos filhos. Eu já não me lembro, mas essa série o Morangos com Açúcar, havia lá rapazes que eram homossexuais, aquilo era uma salganhada ali. Era uma série para crianças, para adolescentes. Nós vemos hoje que os casais, cá fora, a mulher e o marido zangam-se, a mulher priva-os do ato íntimo como castigo. Onde é que isso está escrito na Bíblia, que tem que ser assim? Se nós estamos a copiar, se vamos buscar esses ensinamentos da nossa sociedade, vamos estar a minar vamos estar, em vez de estarmos a regar a semente dentro da nossa casa, com água, vamos estar a pôr veneno lá dentro. Cuidado, irmãs. Porque isso geralmente dizem que é a teoria das mulheres, não é? Então temos de ter cuidado com isso. Porque não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos ler em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, primeira carta, no capítulo 7, no versículo, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 5, e diz assim: o marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido tem poder não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por conhecimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares em oração. E depois ajuntei-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Cuidado! Pela vossa incontinência, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sabem qual é o resultado disso? É que o homem funciona diferente da mulher. É que o resultado disso é que depois o homem começa a olhar para as outras mulheres. As esposas aqui querem que os vossos maridos olhem para outras mulheres? Não querem, certamente. Então, cuidado como vocês, os dois, gerem o vosso relacionamento íntimo dentro do lar. É muito importante isso também. Mas primeiro, temer ao Senhor. Nunca se esqueçam. Essa é a chave. Temer ao Senhor, em primeiro lugar. Nós vemos nitidamente casais que deixam de falar um com o outro. Semanas. Está errado. Vamos a Efésios. Efésios no capítulo 4. No capítulo 4, a carta aos Efésios, no capítulo 4, e no versículo 26, e o apóstolo Paulo, o Senhor aqui através do apóstolo Paulo diz isso: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que isso quer dizer? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabem o que é que quer dizer? Se a mulher e o marido se chatearem hoje de manhã, logo à noite, quando dobrarem os joelhos para orarem, resolvam o vosso problema. Não deixem que o sol se ponha sobre o vosso problema. Porque hoje é um alfinete, amanhã é uma cavilha, daqui a uma semana é uma estaca com 2 metros. E aí vai ser pior. Então temos que resolver. Isso é fundamental para uma família saudável do Senhor.
E por último, não me vou alongar muito mais, e por último, nós temos que procurar, tanto o esposo como a esposa, agradarem-se um ao outro. E nós pensamos assim, nós não devemos agradar primeiro a Deus? Claro. Nós vimos no Salmo 128 que primeiro temos que agradar a Deus. Eu não tenho que agradar à minha mulher quando ela não tem um comportamento digno perante os olhos do Senhor. Não tenho que agradar a ela. Eu tenho que agradar ao Senhor. Mas se eu procurar agradar ao Senhor e a minha esposa também procurar agradar ao Senhor, então não vai haver problema nenhum. Não vai haver problema nenhum. Por isso o temor do Senhor é o principal. Porque assim o for, se assim o for, nós não vamos ter problemas dentro do nosso lar. Porque estamos a agradar ao Senhor os dois. E aí as coisas funcionam como um relógio. Lá está. Não vamos ter cabelos, não vamos ter poeira dentro dos carretos do relógio para o atrasar ou adiantar. Eu gostava de ler convosco em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo, voltando ao capítulo 7. E no versículo 32. E diz assim: bem quisera eu que quisesseis sem cuidado, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida nas coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Ou seja, aqui não está a dizer que nós devemos agradar mais a nossa esposa ou o nosso esposo mais do que ao Senhor. Está a dizer nas coisas. Ou seja, se nós procurarmos dentro do nosso próprio lar com que as coisas funcionem de acordo com a vontade de Deus, vamos ser uma bênção dentro da igreja. Vamos ser uma bênção na obra do Senhor. Aqui fala nas coisas, aqui não está a falar no Senhor, aqui está a falar nas coisas. Porque se nós agradarmos dentro do nosso lar, se o nosso objetivo for servir ao Senhor dentro do nosso lar, certamente seremos uma bênção depois na obra do Senhor. Vemos que o apóstolo Paulo aqui diz, claro que os solteiros não têm essa preocupação. Eles têm que, e isso é uma responsabilidade para os mais novos. Eu falo para vocês também acerca disso, que de em vez de vocês procurarem se agradar-se a si próprio, vocês próprios, procurem antes agradar primeiro ao Senhor, porque os jovens muitas das vezes caem na asneira de como não têm esposa, então vão-se agradar a eles próprios. Como é normal, né? Pensam que... Porquê? Porque é isso que a sociedade incute. O agradar-se a eles próprios. Como é que é o agradar-se a um jovem? Como é que um jovem agrada-se a ele próprio? Preocupando-se só com ele. Sem se preocupar com os outros. Minimamente. Sem fazer um telefonema à avó ou avô. Isso conta muito. E eu falo para os jovens, conta muito. Porquê? Porque um avô, assim como o avô e a avó, para eles um neto é algo muito especial. Eu ainda não tenho netos, né? Acho que daqui a 50 anos, não sei. Não, estou a brincar. Mas é assim. Mas eu digo isto. Um avô e uma avó precisam de um carinho do neto. Vocês às vezes ligam aos vossos avós. Só um telefonema. É a vossa responsabilidade. E isso passa por agradar ao Senhor. E não se vocês não pensarem, eu falo para mim próprio, se nós não pensarmos em agradar, se pensarmos só em agradarmos a nós próprios e não pensarmos um bocadinho nos outros, isso é grave. Os mais novos procurem isso. E para terminar, temos que ter, e foi o ponto 4, foi esse, procurar de facto o sítio certo de como nós devemos agradar o Senhor dentro do nosso próprio lar. E se procurarmos isso, vamos ser também uma bênção cá fora. E estes 4 pontos termino aqui, não vou adiantar mais.
Se depois tiver outra oportunidade, se assim o Senhor permitir, irei falar então dos outros 2 pontos das senhoras e dos 7 pontos dos homens. Vai ser obra. Mas pronto, eu vou terminar com oração, mas não nos esqueçamos de que o segredo, no capítulo 128, em Salmos, o segredo é o temer ao Senhor. O temer passa pelo respeitar, confiarmos no Senhor, respeitarmos o Senhor, obedecermos aquilo que Ele nos manda, as diretrizes que Ele nos dá. O Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele preocupa-se com coisas ínfimas para que nós possamos funcionar bem dentro do nosso lar. Ele preocupa-se com coisas, tanto se preocupa que Ele quer que nós diariamente levamos aos seus pés, quando Ele nos diz, orai sem cessar. Ele até nos diz, vocês não fiquem com as vossas preocupações, deem-me as vossas preocupações. Ele sabe, mas Ele quer ter essa intimidade. E se vocês todos os dias, em conjunto, o casal, todos os dias, o casal, não se esqueçam, os dois, que é a responsabilidade dos dois, procurar ajoelharem-se ao Senhor, orarem acerca dos problemas. O grande problema é que às vezes atiramos pedras uns aos outros, culpamos, geralmente fazemos como, não, Senhor, foi a mulher que tu me deste? Então, a mulher que tu me deste é que é culpada. E a Eva, como não podia culpar o marido, culpou a cobra. E geralmente dentro do lar também funciona assim. Geralmente a culpa nunca é nossa. Geralmente culpamos sempre a nossa esposa, a esposa culpa o marido, e é assim. Se nós de facto vemos que o problema está em nós, se nós de facto pensarmos, não, vamos orar e o Senhor vai nos ajudar a ultrapassar isso. Isso é temer ao Senhor. Que seja essa a nossa preocupação. O segredo é temer ao Senhor. Para quê? Para nós vermos os nossos filhos e, como o Salmo 28 diz, vamos ver os nossos netos. O Senhor é tão bom que até nos diz isso. Os nossos netos, nós vamos vê-los nos caminhos do Senhor. Eu dou graças a Deus porque esta igreja tem famílias grandes e eu certamente um dia os netos vão andar todos aí na linha da frente e isso é a maior alegria que qualquer avô pode ter. E tenhamos essa preocupação, irmãos. E termino por aqui.